Boa tarde a todos. O Instituto dos Magistrados do Brasil se sente honrado em receber hoje o colega Luiz Vitório Camolês, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Acre e também diretor da Escola do Poder Judiciário. E, além dessa relevante função de diretor de escola, ele é o representante do IMB no estado do Acre. O nosso convidado, durante o biênio 23-25, ocupou o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Acre, tá? E consta da sua trajetória profissional ter presidido o da Saúde, atuou como membro da primeira Câmara Civil e também como corregedor eleitoral do Acre. Presidiu o Colégio de Corregedores Eleitorais do Brasil. O tema que o nosso convidado hoje vai tratar é a reforma do Código Civil, mais precisamente na questão da exclusão da mulher como herdeira necessária. Ele vai apresentar reflexões e implicações jurídicas. Então, colega Camolês, a partir de agora, a palavra está com o senhor e o senhor se sinta à vontade para desenvolver o tema da melhor maneira que achar possível. Ok? Uma boa tarde e um bom trabalho para a gente hoje. Bom, boa tarde. De início, agradecer ao colega e amigo desembargador Jean pelo convite. É um prazer, uma honra muito grande. Estou falando de um outro extremo do país. Enquanto vocês estão aí com praias aí bonitas, eu estou aqui do outro lado. 2 horas de fuso horário de diferença, aí são 4 da tarde, aqui são 2 da tarde. Então, essa é a dimensão continental que nós temos no país. Isso que nos torna diferentes. E cada ambiente, cada estado, cada fuso horário representa uma dimensão muito importante. Nós temos tudo isso, além de fazer diferente, nos possibilita que nós possamos atuar como irmãos, que é essa a função nossa do Poder Judiciário. É um país com uma dimensão continental, mas isso não impede que nós possamos compartilhar das mesmas ideias e dos mesmos perfis ou objetivos que nós possamos atingir em prol do jurisdicionado, né? Com isso, eu agradeço e já dou entrada no tema. Antes de mais nada, deixa eu até enaltecer um pouco essa forma de transmissão, né? Isso é muito bacana, muito importante. Eu gosto muito da linguagem simplificada, porque o judiciário, ele conversa, mas além de conversar, ele tem que se comunicar. Embora nós estamos aqui com pessoas que têm conhecimento vasto em todas as áreas, mas nós não devemos esquecer que outras pessoas vão acessar esse tipo de entrevista, ou esse tipo de debate, essa transmissão de ideias. Isso é importante para que ele possa entender o que nós estamos tratando nesse tema, né? Eu fui juiz da Vara de Órfãos e Sucessões aqui da capital durante 17 anos, de 2001 até 2018, quando eu saí e vim para o tribunal. Essa vara ficou sem juiz titular durante 4 anos e 8 meses. É uma vara exclusiva só de inventário. Então, imagine uma vara que só tem inventário e troca juiz a cada mês, ou a cada 2 meses, a cada 6 meses. Tem período que nem juiz não tinha. E eu cheguei com esse desafio. Tinha 2.700 processos, parece um número pequeno para quem está aí no Rio de Janeiro, efetivamente, dada a dimensão continental, mas para o Acre é um número extremamente significativo e grande. E eu preocupado, porque todo juiz da Vara de Órfãos e Sucessões, ou que tramita, ou que preside o processo de inventário, sempre escuta falar que inventário demora muito tempo. Isso incomoda o juiz, incomoda o advogado, incomoda mais as partes ainda. E eu fui, eu diria assim, eu fui inventar de fazer audiência na Vara de Órfãos e Sucessões, mas eu nunca vi nada sobre isso. E eu comecei a criar essas audiências de inventário e promovendo a reunião das pessoas. O único juiz que tinha uma mesa redonda no fórum era eu. E por que mesa redonda? Na mesa, nós estamos acostumados com esse ambiente, e a mesa retangular,
eu coloco as pessoas em confronto. Ou ela está do lado direito do juiz, ou do lado esquerdo, ou de frente para o juiz. E uma de frente para a outra. Então, essa ideia transmite confronto. Com a mesa redonda não tem isso. E com a mesa redonda eu passo a entender como que as pessoas vão sentar. E era engraçado porque sentava uma pessoa, pulava uma cadeira, sentava a outra, eu já identificava que ali tinha um problema. E eu teria que resolver, porque fui eu que marquei a audiência, né? No vídeo do inventário não tinha audiência. E eu fui sair com essa questão para tentar resolver. E isso surtiu um efeito muito importante. Para que possa ter uma ideia, eu consegui dividir uma casa para 43 herdeiros. Tá? Então, levei para o tribunal, porque não cabia no meu gabinete, levei todos para o tribunal. E, ao final, os herdeiros, alguns diziam assim, mas, doutor, eu vou ter 1 metro quadrado da casa, 1 metro quadrado da casa. Mas esse é o direito, é 1 metro que resolveu e foi tocado para você. Então, isso é importante. E o juiz tem que entender que os bens materiais não são dele, juiz. Ele, juiz, tem que entender que ele é um auxiliar das partes que estão ali. E a partir desse instante, quando o juiz aprende isso, ele vai saber que não é bom quando ele fala que ele tem 6.000 processos, 7.000 processos. Ao contrário, o importante é se ele conseguir falar que ele tem 0 processo. Aí é a satisfação melhor dos mundos, que eu nunca vi um juiz falar isso, porque acho que nunca teve isso. Né? Então, esse ponto é um ponto muito bacana, é um ponto muito importante. Os tribunais, eu sempre que posso, eu não oriento, mas eu estimulo que o tribunal coloque vara específica. Exemplo, uma vara de família e uma vara de sucessões, o colega juiz ele vai dar prioridade à vara de família, porque ali você tem processo de alimentos e assim por diante. E o processo de sucessão vai ficando. E o processo de família, como tem alimentos, sempre vai ser primeiro que o outro. Então, não é uma prática boa quando fica aliado a esses 2 temas, né? Esses 2 assuntos. E a questão de sucessão tem algumas minúcias. Entre as minúcias é justamente isso. Nós começamos lá com o código de 1916, aqueles que puderem pesquisar podem verificar isso. O código de 16 trazia um rol de herdeiros necessários, depois foi alterado em 2000. Eu já peguei em 2000, porque quando eu entrei na magistratura em 96, pouco inventário havia no interior. Então, as pessoas não tinham esse hábito, ao menos aqui no Acre, quando as pessoas faleciam, e tem um erro aí, é uma cultura. As pessoas, eles diziam assim, não, nós não vamos fazer uma partilha, porque se o pai estivesse vivo, não gostaria que fosse dividido os bens. Esse é o primeiro erro e é um erro cultural, porque sempre algum herdeiro vai administrar o que é dos outros. Mas as pessoas têm que entender o seguinte, cada um administra de uma forma e pode entrar em desgaste com outro herdeiro, com outro irmão. E também há um detalhe que deve se lembrar, o seguinte, esse irmão às vezes é casado e a mulher dele não faz parte desse rol. Então ela vai começar a questionar o marido. Mas nós estamos aqui passando dificuldade porque o seu irmão que está administrando. Então, é o primeiro erro, e sim, nós devemos aprender e estimular que os bens havidos por herança sejam partilhados o mais rápido possível. Cada um tem uma forma de visualizar, uma forma de administrar. Isso é louvável. E quando isso vem ao judiciário, é salutar que o juiz se empenhe sobre isso. Isso é dar a cada um o que realmente é seu. E tem uma diferença na vara de órfãos, que eu sempre dizia, é a única demanda que o advogado pode garantir que vai ter sucesso é essa, porque, de qualquer sorte, os herdeiros vão receber parte dessa herança. Em uma colisão, em alguma outra espécie de reparação, de uma ação civil comum, o advogado não pode garantir. Então, esse é um embaraço que o advogado acaba encontrando. Já na matéria de sucessão, não. Ele pode falar para o cliente dele, pode ir que você vai ganhar tanto,
desde que o advogado estude e mostre para o cliente o que é o quanto ele vai ganhar. Então, esse é um ponto importante. De acordo com o Código de 1916, há muito tempo que vinha tocando essa circunstância, então a jurisprudência foi solidificando. Lembrando que, há algum tempo atrás, nós não tínhamos tantas demandas como nós temos hoje no Poder Judiciário. Evidente que cada juiz, cada desembargador hoje tem uma demanda descomunal. Eu fico imaginando os colegas aí no Rio de Janeiro como que podem fazer para ter um dia de tranquilidade, porque isso é humanamente impossível nos dias atuais. Se aqui no Acre é assim, eu imagino aí na capital como é que não deve ser. Eu vi até pelo tamanho do pleno, que nós fizemos uma reunião no pleno, o tamanho do pleno aí é a extensão de um campo de futebol society nosso aqui. E um frio danado também, viu? Porque o Acre é quente. Parece que eles ligam o ar-condicionado no último aí, que é para a sessão não demorar muito tempo e resolver rápido. Então, isso é algo específico aí também da localidade. E essa questão do Código de 1916, o que havia? Havia uma forma, e essa forma se solidificou durante muito tempo, criou uma jurisprudência sólida. E a jurisprudência sólida é importante para todos nós que ministramos na área do direito. Ou seja, nós não podemos ficar com a jurisprudência ou a forma de julgar oscilante, que isso traz um desgaste para nós, desembargadores, para a corte e mais ainda para as pessoas, porque não é possível justificar enquanto a Câmara A julga de uma forma, a B julga de outra forma, a C de outra forma. Isso para não falar a Câmara 1, 2 e 3, né? Então, isso são coisas que desgastam muito o Poder Judiciário. E cada juiz ou cada desembargador vem de uma escola, é originário de uma escola. Então, ele tem uma adaptação, uma fundamentação de forma diferente. E isso traz uma complicação no mundo do direito. E no dia a dia, como nós colocamos isso. Então, isso é ruim. E eu vou dar um exemplo aqui da vara de família, como que isso acontece. É comum na vara de família nós vemos uma vara ao lado da outra, mas as pessoas, as mulheres que vão em busca de alimentos, sentam uma do lado da outra. Mas a Maria, vamos dizer assim, ela vai ter audiência com o juiz da primeira vara. A Paula vai ter audiência com o juiz da segunda vara. E elas começam a conversar entre si, porque o problema é comum. Isso acontece, né? Todo desembargador, todo juiz passa por isso. Aí a Maria acha estranho, porque o juiz, que ela vai ter audiência, decidiu de forma diferente do que decidiu para a Paula. Só que ela vai ter audiência com um juiz diferente. Aí ela vai com a mentalidade do juiz que julgou o caso da Paula. Pois bem, aí ela chega e ela fica descontente, porque o outro juiz decidiu de forma diferente. Então ela começa a perguntar para o advogado, que o advogado entre com ação na unidade jurisdicional do outro magistrado. E isso a gente passa nas câmaras também. O colega do desembargador já deve saber muito o que é isso, e os demais desembargadores também. E explicar isso para as partes é mais difícil ainda, porque ela não vai conseguir entender. Então é bom nem explicar. E essa sedimentação, essa solidez da jurisprudência colaborou muito durante muito tempo, mas nós não tínhamos tantas demandas. Com a alteração no Código Civil de 2000, que passou a viger no ano seguinte, então já mudou um aspecto, porque a mulher já entrou como herdeira necessário que não havia antes. Então surgiu um aspecto diferente. Um outro aspecto muito importante aí, que deve manter, eu diria assim, numa faixa amarela aí, foi depois que surgiu a lei do divórcio. Então, que havia ali uma necessidade do pacto antinupcial. E o que é o pacto antinupcial? Antes as pessoas iam casar, não havia a lei do divórcio, então não se exigia isso.
então as pessoas casavam, qualquer que fosse o regime. Como não havia declaração, em regra, era a comunhão universal de bens. Depois da lei do divórcio, começou a mudar, aí exigiu o pacto antinupcial. E se me permite, eu vou fazer só uma breve pausa aqui para contar um caso de um juiz já falecido, nosso aqui do Acre, que casou aí no Rio de Janeiro. O juiz fez o pacto antinupcial, preste bem atenção, o juiz fez o pacto antinupcial, acho que no extinto estado da Guanabara, tem alguma coisa que era assim. Só que ele era juiz, mas a noiva tinha maior recurso do que ele. E quando ela foi casar, que ela ficou sabendo do pacto antinupcial, ela disse que não iria casar com aquele pacto antinupcial. Pois bem, o juiz pegou o papel do pacto antinupcial, rasgou o papel do pacto antinupcial. Não, agora não tem mais pacto antinupcial, então nós vamos casar. Só que o pacto antinupcial é lavrado em cartório. Não é o fato de você rasgar o documento que isso vai extinguir o pacto. E casaram. Pois bem, esse juiz aqui do Acre, já falecido, e esse inventário passou lá na minha unidade quando eu era juiz. Aí chegou quando foi partilhar os bens. Ele já havia feito o desquite, depois ele separou, fez o desquite, o antigo desquite lá. Alguns aí vão lembrar o que era o antigo desquite, que era a separação. Separou. Aí a mulher foi tentar ingressar na condição de herdeira necessária. E eu tive que afastar por causa do pacto antinupcial. Mas não tinha na certidão de casamento. E aí foi um trabalho danado. Aí, quando ela foi buscar aí no Rio de Janeiro, segundo ela me trouxe a notícia, que o cartório havia, pegou fogo no cartório, então queimou tudo. Então, vai desdobrando esse entendimento. E eu fui achar uma jurisprudência de 1958, que é meu ano de nascimento, aí do estado da Guanabara, para aplicar. Achei uma só para aplicar nesse caso. Então, isso são as vicissitudes do direito que nós vamos acompanhando, e são essas coisas que são importantes, porque essa figura da jurisprudência, conforme eu frisei, elas vão garantindo, vão dando norte à direção que o juiz e o desembargador devem tomar. São casos importantes que vão ficando registrados, né? Pois bem, com a chegada do novo código, descortinou-se um outro horizonte. E aí a jurisprudência foi sedimentando, a doutrina também, porque naquela época, até o Código de 16 e até 2000, poucas pessoas, poucos doutrinadores se inscreviam sobre determinado tema. Então, o que a doutrina trazia já tinha muito tempo também, porque poucos se aventuravam nisso. Tanto que, à época, você ouvia o quê? Que você poderia ler Silvio Rodrigues, Washington de Barros Monteiro e assim por diante, que era, quando lançava uma obra, essa obra ficava, não digo ad eterno, mas ficava um bom tempo, 5 a 10 anos, até alguém escrever, ou às vezes ele mesmo lançar uma outra edição. Com essa vigência do Código de 2000, mudou-se e começamos a caminhar novamente. E se solidificou. Isso foi importante, porque trouxe solidez e trouxe garantia para a mulher. Então, a mulher passou a ser incluída como herdeira necessária. Isso trouxe uma comodidade para a mulher. E é importante isso, porque o legislador, frisa-se a importância disso, porque essa ideia é do legislador. Às vezes, nós temos alguns legisladores ou alguns integrantes da comissão, que são ministros, que são consultados. Isso é importante. Só que tem um outro viés também. O ministro, ele não está muito próximo do povo mais, como estão os juízes e desembargadores. Porque o ministro já está em Brasília, então ele recebe a comissão, quando recebe algum advogado que vai pleitear a sua causa. Mas ele não está mais próximo da comunidade. Julgar de acordo com o direito, para os que são habilitados em direito como nós, não é tão difícil.
fazer justiça não está nos livros, e se você não souber o que está nesses meandros, em cada causa, em cada ação, a sua dificuldade vai ser maior. Então, o que nós devemos fazer? Nos aproximar do dia a dia das partes. Não estou dizendo com isso que, exemplo, aqui no Acre é mais fácil, porque você anda tranquilo. No Rio de Janeiro tem algumas complicações de se andar, mas, em contrapartida, você está próximo da comunidade, você consegue identificar essa comunidade e o rumo que a comunidade está andando, a sociedade, como é que anda. Porque você faz parte de um grupo de amigos, e às vezes esse grupo de amigos não tem desembargador, não tem juiz, não tem advogado, às vezes tem um engenheiro, tem um dentista, tem um outro investidor, um alto executivo, então são essas pessoas que vão trazendo essas informações. E nós estamos próximos, os ministros já não, já tem um mundo diferente, porque eles ficam próximos dos ministros, eles já não se aproximam tanto da comunidade. Eu não digo todos os ministros, mas boa parte dos ministros tem essa vida mais reclusa consigo mesmo. Pois bem, e agora o que está a surgir? O que nós estamos nos defrontando agora? Inclusive, outro dia no gabinete, quando o doutor Edmundo sugeriu meu nome, e no gabinete eu tenho um assessor homem e 3 assessoras mulheres, né? 2 aí do Rio de Janeiro. Já virou uma confusão, porque não onde já se viu, meu marido agora vai me deixar para trás, digamos assim, né? E eu não vou mais poder ter direito. Eu falei, não é bem assim, está em discussão. Mas é uma forma que o legislador tem. Paralelamente a isso, o que fez o legislador? Então, nós vamos fazer o quê? A figura do testamento. Em uma cidade grande, isso pode ser mais usual. Mas aqui no Acre, em 17 anos que eu fiquei na vara, se eu peguei ali de 10 a 15 testamentos, foram muitos, nesse período de 17 anos. Porque não é um hábito, não é uma cultura do povo brasileiro deixar testamento. E isso traz uma outra dificuldade para nós, que estamos nesse ramo do direito. Por quê? Olha, se não tem testamento, o que eu vou ter que seguir? Eu vou ter que começar a seguir a legislação. Em contrapartida, vem a florescer tudo novamente os doutrinadores. Então, nós temos uma série de edições de livros e uma série de debates, como esse que nós estamos fazendo agora. Isso enriquece o direito, só que em contrapartida, nós começamos do zero novamente, igual o Código de 1916 que eu falava. Volta à jurisprudência. Só que à época você não falava em testamento, porque 1916, quem tinha acesso ao Poder Judiciário? Você quase não ouvia falar em demanda. A parte que entrava com a demanda não tinha nem defensoria pública, que hoje tem. Então, essa questão ficava mais extensa em termos de julgamento, porque ele andava maior número de tempo no tribunal. Hoje nós temos um volume maior de processo que também comungam para esse crescimento, só que no menor tempo, se nós formos somar essa média. Exemplo, naquela época, 10 processos levavam 2, 3 anos para ser julgado. Hoje nós temos 100 processos que julgam em 2, 3 anos. Um exemplo qualquer. Né? E o que acaba acontecendo com isso? Então, o processo tem uma vida mais breve, só que nós temos um maior número de causas. Isso causa mais celeridade e causa maior número de jurisprudência também. Então, diversifica mais. Então, eu diria, para todos os gostos, eu vou ter uma definição diferente. Isso é importante? Mas até que eu vá criando essa forma de julgar, essa forma de estabelecer determinado julgamento, eu vou prejudicando, porque isso vai limitando os recursos que vão para os tribunais superiores. Com isso, forçosamente eu acabo criando uma forma de julgar no primeiro grau e que vai até o 2º grau estadual. Então, são essas as coisas que acabam acontecendo. Quando está tudo normalizado, entre aspas, esse normalizado, vem o legislador
e altera a forma de incluir o herdeiro necessário. E tira a mulher. E a mulher, ela é muito participativa. Hoje, economicamente falando, em alguns casos a mulher acaba ganhando mais do que o homem. Então, esse é um outro detalhe. A mulher recebe, tem uma renda maior que do homem. E, no entanto, quando vem a falecer, o homem vem a falecer e ela ficou sem, mas ela contribui de forma efetiva. Então, nós vamos ter que criar novamente essa jurisprudência. E até solidificar isso, o que vai acontecer nos tribunais? Subimos a carga novamente de recurso. Aí estão os desembargadores Jean, o desembargador Camulês e tantos outros a analisar tudo isso de novo. Gente, mas estava tudo pacificado. O que foi que aconteceu? A vontade do legislador. Então, essa vontade do legislador tem que ser muito debatida. E quando você tira alguém desse campo jurídico, principalmente da ideia de receber alguma coisa, é certo que os recursos vão vir em maior intensidade. Isso em termos de Brasil, eu estou falando, né? Todo o Brasil, isso vai ter uma avalanche de recursos. Se no STJ, Superior Tribunal de Justiça, os 33 ministros já estão reclamando que estão julgando muito, imagine agora com essa reforma, se surgir efetivamente, o que não vai chover de recursos. Vou dar um exemplo aqui no Acre. Em dezembro de 2024, quando eu estava praticamente saindo do tribunal, o que foi que eu recebi até o dia 18 de dezembro, do dia 1º ao dia 18, porque depois entra o recesso no Brasil inteiro. Eu recebi 40 recursos, isso em termos de Acre, em um dia. Né? Último dia 18, eu recebi 40 recursos de admissibilidade. E a admissibilidade aqui, como só tem uma vice-presidência, é essa vice-presidência que cuida justamente desse recurso de admissibilidade. Pois bem, no último dia, prestes ao recesso, eu fiquei com 40 recursos para analisar. Então, eu imagino isso em termos de Brasil. Eu já sabia que no STJ chegam 1.000 recursos por dia até o ano passado. Hoje eu já não sei mais. Então, com essa questão de alteração do Código Civil, eu posso imaginar o que não vai chegar com essa alteração, daí para frente. E os ministros já recebem uma carga, segundo eles mesmos, e tem razão em afirmar isso. Eu também não sei por que não se amplia esse número de ministros no Superior Tribunal de Justiça. Isso já está há muito tempo, isso vem desde a Constituição de 1988. Entendo que se exige muito essa elevação de número de juízes, de ministros no Superior Tribunal de Justiça. E tem um outro ponto muito importante, que eu sempre procuro trazer isso ao debate. Nós falamos que é o Tribunal da Cidadania. Né? Pois bem, da região norte, nós temos um ministro só, que é o ministro Mauro Campbell, que é de Manaus. A região norte abrange 8 estados, mas nós só temos um representante. Só que Manaus tem um ponto de vista, um regionalismo completamente diferente do Acre, de Rondônia, do Amapá, de Roraima e assim por diante. Então, é muito diferente. Cada região tem a sua peculiaridade. E só nós temos um representante, né? Eu sei que aí no Rio tem grandes ministros, né? O ministro Salomão, que eu estive com ele semana passada, nós tivemos um evento da Escola da Magistratura em Brasília. Ele é uma cabeça pensante, muito importante, já foi corregedor quando eu era corregedor, ele no TSE, eu no TRE, ele tem uma visão muito ampla. Nós temos o ministro Benedito, que é o diretor da nossa escola, da Infam. Então, nós temos essas pessoas que têm envergadura. Só que, em contrapartida, eu posso imaginar o desassossego, copiando aqui o Ariano Suassuna, o desassossego da vida de um ministro desse. Como é que não deve ser? Então, esse é muito causticante, essa vida desses ministros. Quando tem
essa envergadura. A cada 5 minutos ele tem que estar com a cabeça em algum outro local, pensando outra coisa. E eu imagino nessa questão toda, quando você envolve tudo isso, né? Então, essa questão de tirar a mulher do rol de herdeiro necessário, a meu sentir, pelo menos até agora, eu não vejo com essa positividade que está vendo o legislador. Nós temos que ampliar a discussão sobre esse tema, certo? Entendo que isso merece um maior aprofundamento. Tudo que você vai argumentar em mudança da legislação exige muito, principalmente quando você vai suprimir direito feminino. Não estou falando aqui, sendo feminista, nada disso, mas eu estou colocando porque você está suprimindo um direito de alguém que já estava solidificado, e você vai criar um outro mecanismo. E alguns podem até defender, mas ele tem a possibilidade do testamento, tá? Então, nós vamos colocar aqui, já que nós estamos falando do Acre, eu vou imaginar uma comarca bem distante, que é Cruzeiro do Sul, que foi minha primeira comarca. Cruzeiro do Sul é o ponto mais ocidental do país. Eu cheguei lá em 96. Né? Então, imagine lá que as pessoas não têm essa cultura de procurar para fazer um testamento. Eles nem sabem o que é testamento. Eles ouvem, às vezes, pela televisão o que é testamento, o americano que deixou um testamento para os animais dele e assim por diante, mas ele não tem essa ideia, ele nem sabe os tipos de testamento que tem. Então, isso você não vê essa prática sendo usual. E isso traz uma limitação na intenção das pessoas. Paralelamente a tudo isso, tem um outro ponto que é muito importante, que pouco se discute na questão da sucessão. Nós temos a Lei 6858 de 80, que são os depósitos em caderneta de poupança ou os direitos que as pessoas têm junto às empresas ao falecer. Eu vou dar um exemplo do Acre. Aqui no Acre nós temos duas questões. Soldado da borracha, que é uma época que as pessoas iam para a guerra ou queria cortar a seringa, que é o que surgiu aqui no Acre. E ex-guarda territorial. Então, essas pessoas têm um volume depositado. E aí? Entra em inventário, e se for mulher? Não, mas tem uma lei específica. E, às vezes, as pessoas só se fundamentam na questão da sucessão e esquecem dessa lei. Então, nós vemos isso com muita prática no dia a dia. Um juiz que não cuida tanto de inventário, esquece e não utiliza essa lei. Tem desembargadores que também não utilizam a lei. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. O indivíduo veio a falecer e deixou uma motocicleta. E deixou 500 mil no depósito dele, que ele tinha lá junto ao órgão empregador, ou nessa questão que eu disse de soldado da borracha. A motocicleta é passível de inventário. E o outro? Alvará judicial. E para o alvará judicial, quem recebe a sucessão não é sucessão. Quem recebe são os herdeiros habilitados lá no órgão de previdência dele. Então, envolve tudo isso. E o alvará foi feito para uma ação mais rápida que eliminasse o inventário. E tem uma outra coisa também no inventário, que é quando as partes são maiores e capazes, o inventário pode ser feito na forma de arrolamento. E o arrolamento é um rito mais breve. Pois bem, se o arrolamento é um rito mais breve, como que vai ficar a mulher que veio a ser retirada da ordem de sucessão? Então, nós temos aí em rápidas falas, para que eu possa permitir que as pessoas possam participar, e se for o caso, estender mais um pouco, nós temos essas diversas frentes que poderão surgir com essa mudança da legislação. E até lá, com isso, minha barba vai ficar mais branca ainda possível, se é que é possível fazer isso, e os colegas que vão apreciar essa matéria com maior dor de cabeça, né? Tá? Então, eu fico muito feliz com essa rápida fala, viu, desembargador e amigo Jean. Estou à disposição, se quiserem que eu continue, eu continuo. Se quiser abrir para pergunta, eu creio que nesse primeiro momento foi importante para que nós possamos sugerir até entre nós algum debate mais específico. Estou à disposição. Desembargador Camolês,
Existe um comentário aqui, não é uma pergunta, é um comentário. Eu vou Sim, passar para o senhor, se você tiver vontade para comentar. pois Essa não. mudança na lei ordinária exclui o homem também da herança e não só apenas da mulher. A mulher conseguiu direitos importantes e o Estado deve proteger, porém, temos que entender que, no campo patrimonial, ela, sendo meieira, não irá ser prejudicada e nem o homem. Tem outro mecanismo também, testamento, doação, etc. Essa colocação é feita pelo senhor João Fabiano Veloso. Se eu quiser comentar alguma coisa em cima da colocação, Certo. Sim, muito. Toda essa dinâmica que foi colocada nessa pergunta, e evidente não é uma pergunta, mas ela tem diversos pontos que podem ser fracionados, né? Isso é muito importante, e é com isso que nós vamos nos debater. Agora, eu posso ter uma visão, membro da minha Câmara, eu posso ter uma visão e o meu par pode ter outra visão. Então, nós surgimos esse debate na Câmara. Aí, cada um pede vista, ou aguarda a vista do outro e julga. Para que a pessoa que esteja aí possa entender, há a possibilidade também do quórum ampliado. Nós somos 3 em cada Câmara. Quando um diverge e declara o voto, ou via expressa, eu gosto de fazer o voto expresso quando eu estou declarando o voto divergente, porque você vai deixando a matéria mais fácil para o outro par, o outro membro da Câmara analisar. Aí se convoca mais 2 desembargadores de outra Câmara. Aqui nós somos em 2 câmaras cíveis. Eu faço parte da segunda. Eu estou julgando determinado caso. Os meus pares, um diverge. Aí eu sorteio 2 da outra Câmara. Ele vem compor aqui, que monta 5, certo? Daqui dos 5 faz maioria. Ok, fez maioria nesse julgamento, vamos entender que eu seja o relator. Aí, ao inverso, lá na outra Câmara, surge o debate, também há uma divergência. Sorteio 2 da Câmara que eu integro para julgar lá. Pois bem, lá julgo diferente do que julgou aqui. E qual o assento? Como que você faz? Aí começa a surgir o recurso disso tudo. Tá? Então, é isso que eu estou justamente explicando um pouco anterior, essa dinâmica de recursos tende a crescer novamente. O que estava pacificado, a tendência é crescer. Quando eu falei isso, esse é o primeiro ponto. A questão do testador, que talvez aí no Rio seja comum, porque as pessoas têm maior proximidade de um núcleo cultural e um núcleo jurídico maior, você tem mais pessoas evoluídas culturalmente do que no interior do Acre, então isso traz um outro complicador. Surge uma outra questão também. Quem fez o testamento? Não foi feito o testamento. Como que deve ser observada essa forma de divisão? Foi por isso que eu falei que o leque é muito grande e que isso vai importar uma discussão muito grande até que seja sedimentado. Eu creio que é muito prematuro falar quem tem uma posição definida sobre isso. Eu gostaria que continuasse da mesma forma, porque teria o trabalho do juiz e do desembargador já facilitado, porque nós temos um segmento, embora o Código Civil não seja tão moderno assim, ou não seja tão antigo assim, conforme querem alguns. Mas eu já tenho uma solidez na jurisprudência. Hoje, com essa mudança, eu estou reabrindo novamente toda essa discussão. Isso caminha para o quê? Caminha para um retrocesso na forma de julgar, porque vai demorar mais, e nós não sabemos até essa solidificação da jurisprudência dos tribunais superiores. Então, isso leva um outro tempo, uma outra discussão. Efetivamente, eu imagino, penso e espero até que essa comissão que esteja responsável por essa alteração da legislação repense e possa discutir tudo isso, porque senão nós vamos abarrotar os tribunais novamente com recursos e sem definição jurídica. Isso é que é pior. Eu não sei se foi possível
nessa pergunta, eu, de forma tão resumida, poder estender além disso que eu pude colocar aqui, já que nós não temos essa certeza. Efetivamente, esse tipo de debate é importante que seja paulatinamente feito para que isso chegue a essa comissão. Isso é importante, eu fico muito feliz com isso e estar participando desse momento. Colega, nós temos aqui, desembargador Camolês, mais duas perguntas, ok? E Sim. são perguntas do público feminino. Uma é da doutora Sônia Maria e a outra é da doutora Maria Carolina. A primeira pergunta. Recentemente, o STJ aduziu que a mulher que, mesmo divorciada, mas que comprova que nunca trabalhou fora, terá direito à pensão. Não seria essa decisão um cabresto para trazer de volta a figura da ex-mulher no inventário do ex-marido? É uma discussão e respeitável isso, né? Agora eu vejo assim, a sociedade moderna evoluiu muito. Hoje, se nós formos analisar algum tempo atrás, a mulher não trabalhava, ela cuidava dos afazeres domésticos e cuidava dos filhos. Depois de um certo tempo, a mulher passou a ter os cursos universitários, passou a ingressar também e passou a exercer funções até mais importantes do que o homem. Eu vou dar um exemplo até dentro da nossa área, né? Aqui no Acre nós temos 3 desembargadores e somos em 12. Então, nós temos uma que vai ser promovida agora, levando em conta a questão de gênero, que o tribunal, todos os tribunais têm que ter 40% de vagas femininas. Então, isso demonstra que a mulher já atingiu outro patamar. E vou dar um outro exemplo no meu vizinho estado, Rondônia. Rondônia tem 21 desembargadores, não tem nenhuma mulher. Então, faço ideia do que vai acontecer nesse Tribunal de Justiça de Rondônia, até colocar 40%. 40%, de 20 são 8. Então, imagine o que isso vai significar na carreira do magistrado. Isso trouxe a garantia para a mulher. E é isso que eu estou falando. Por isso que nós devemos enxergar com um parâmetro diferente, né? Não é que ela vai ficar no cabresto do homem, não pode, eu entendo que não pode ser visualizado dessa forma, ou entendido dessa forma, né? Infeliz do homem que entende isso, não pode ter essa visão assim tão curta, né? O homem tem que ampliar a visão, nós temos que ampliar. E não é que a mulher julga melhor que o homem, não é isso, mas complementa o julgamento, porque às vezes a mulher tem um sentido diferente do homem. Eu vou dar um exemplo aqui, e é um pastor até aí do Rio de Janeiro, pastor Cláudio. Ele fala que o homem, o cérebro do homem é tudo feito em caixinha, né? Então, o cérebro do homem tem uma caixinha que é a caixinha do nada. Aí a mulher, o homem está em casa, isso todo homem faz, tá? Por isso que eu estou dizendo. Creio que até talvez o desembargador Jean faça. Está parado na frente da televisão dele, procurando um canal. Ele não quer canal nenhum, ele está se distraindo, passando um monte de canal. Aí a mulher pergunta, o que você está vendo? Nada. Aí a mulher não concorda que nós não estamos vendo nada. E o mesmo pastor Cláudio, ele disse que a mulher, ela tem o cérebro cheio de fio interligado e todos descascados, e funciona tudo ao mesmo tempo. Então ela está dando de mamar para a criança, está passando roupa, e está cuidando da comida ali, e está às vezes escrevendo alguma coisa. O homem não consegue fazer isso. Então isso é multidisciplinar, e a figura feminina é muito importante. Eu vejo desse ângulo, eu respeito muito essa pergunta, isso é muito importante, é salutar. A mulher não vem tirar parte do cargo do homem, não vem nada disso. Tem que lutar por essa igualdade, e nós, homens, nós temos que cada vez reconhecer mais isso. E se vai um ponto aqui que eu posso até dizer, que eu vejo isso na Câmara, né? Nós somos 2 homens e uma mulher, na outra Câmara são 3 homens, e na Câmara Criminal tem uma mulher. E às vezes a mulher que está na Câmara Criminal, eu diria assim, no comum, ela tem a mão mais pesada que os homens. É uma forma de entender o julgar.
E ela é mais incisiva do que os homens, mas é a forma de ver. Na Câmara Civil, às vezes a mulher ela não consegue dar tanto direito para as mulheres como nós homens vemos que devemos dar. Então são essas coisas. Isso é importante porque é uma riqueza de detalhes, uma riqueza de conhecimento. Então isso deve ser compartilhado, por isso que nós devemos estar sempre nessa troca de experiências, né? O mundo envolve isso, tá? E é uma forma de reconhecer o período que a mulher trabalhou, e tem que ser assim mesmo, né? Eu sou partidário e não vejo com esse aspecto negativo, ao contrário, eu vejo como positivo isso. E a Desembargador outra Camões. pergunta, Pois não. e a outra pergunta eu não lembro mais qual é. Sim, é o que eu ia lembrar agora, né? A Sim. nossa última pergunta para o encerramento da exposição do senhor. A pergunta da doutora Maria Carolina. A proposta poderia abrir um precedente para a exclusão de outros grupos considerados, aspas, herdeiros necessários? Fecha aspas. Ponto de interrogação. Pode, isso pode sim, isso pode. É algo que vai depender do debate do legislador, né? Uma vez que eu tiro o herdeiro necessário, eu posso, talvez não tirar, mas talvez mexer na ordem do herdeiro sucessório, né? O necessário. Eu posso alterar. Quando eu altero essa ordem de herdeiro necessário, eu estou criando uma preferência entre os herdeiros. Isso traz uma outra complicação, que já estava solidificada também. Não é benéfico isso, porque foi justamente isso que eu disse. Nós estamos criando uma diversidade jurídica, cultural, que já estava sedimentada. E nós não sabemos o resultado disso tudo. Nós vamos, se houver a mudança, nós vamos esperar esse resultado ou experimentar esse resultado ao longo dos anos. E às vezes, ao longo dos anos, nós vamos ver que não é benéfico. E aí? Volta novamente? Em 16, o código de 16 até 2000 tinha um modo, de 2000 até agora outro modo, aí nós mudamos, aí nós voltamos para onde novamente? Então, essa oscilação de forma de julgamento, de doutrina e de jurisprudência, eu vejo que não é benéfica para as partes, para nós que ministramos o direito, e tampouco para a evolução da nossa sociedade. Eu creio que a evolução da nossa sociedade não passa por aí. Nós temos outros temas que poderíamos dedicar muito mais do que esse que já está solidificado. Ok. Eu vou fazer alguns registros, não é? Em nome do Pois Instituto não? dos Magistrados do Brasil. O colega Luiz Vitório Camolês, desembargador do Tribunal de Justiça do Acre, ele é um colega bem tranquilo, simpático e muito culto. Então, foi um prazer ouvir suas palavras hoje, sabe? E como presidente do IMB, eu vou adiantar para o senhor, tá? Que eu estou chamando de senhor, em razão. Fique à vontade, você é colega e amigo. Mas eu prefiro, nesse instante, chamar de Sim, senhor, porque perfeito. a cerimônia faz um pouco parte da questão da atividade judicial que a gente pratica, não é? Então, Sim, eu vou repetir: o colega é muito tranquilo, muito simpático, muito culto, tá? E eu vou adiantar que nós já realizamos alguns eventos aí na região norte, ok? Esse ano, certo. fizemos também videoconferência com o estado do Amapá, mais precisamente com o procurador de justiça, que é o presidente do IBDFAN, lá no estado do Amapá. Foi um evento muito interessante, né? E então foi minha promessa de campanha integrar, pelo menos tentar integrar, os estados brasileiros em prol da cultura, seja ela jurídica ou não. E temos também, colega desembargador Camolês, uma conexão já agendada com o estado de Roraima, que vai ser o desembargador Mozarildo, que vai participar em breve dos nossos encontros aqui do Conexão IMB. Eu fiquei enriquecido aqui no aspecto geográfico, que eu não conhecia
nem por ouvir dizer a cidade de Cruzeiro do Sul, e a sua exposição permitiu que a gente enriquecesse um pouco mais o nosso conhecimento do Brasil, não é? Volto a falar que o que me tocou na exposição do senhor foi uma preocupação com a humanização da justiça e com a simplicidade, não é? A questão também dos acordos em audiência de conciliação em juízo sucessório, não é? Isso é uma atividade muito importante que tem a ver com a efetividade da jurisdição e também com a celeridade processual. Nada melhor do que resolver o problema de uma maneira rápida. A importância do planejamento sucessório também foi lembrada, não é? O senhor destacou a importância do testamento, apesar de não ser usual no Acre. Trouxe aspas, caso do dia a dia para ilustrar a sua exposição bem tranquila, e o colega abordou o tema com maestria e trouxe sua experiência própria. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi uma frase, tá? Fazer justiça não está nos livros, devendo o juiz identificar o rumo que a sociedade está seguindo para melhor prestar jurisdição. Então, só tenho elogios aí e agradecimento pela sua participação no nosso evento de hoje. Eu vou devolver a palavra para o senhor. Opa, muito obrigado pela sua fala enriquecedora, né? Eu não posso dizer que o amigo desembargador é suspeito, né? Porque ele está em outro extremo, né? Mas tem a amizade também traz a suspeição. Eu fico feliz com isso e contribuir, né? Aqui no Amapá, quando eu falo aqui, embora um pouco longe, mas tem lá grandes amigos em Roraima também. E é comum nos estados da região norte, nós conhecemos assim de forma muito fácil pelo nome. Então, isso é importante, porque nós partilhamos das mesmas dificuldades territoriais. Eu vou dar um exemplo. Para sair aqui no Acre, agora, aqui são 3 da tarde, aí vocês já são 5 horas. Né? Quando vem de Brasília para cá, ganha 2 horas no voo. Ou seja, sai de Brasília 9 da noite, chega aqui 10, 10 e meia da noite. Mas só que o horário de Brasília é diferente. Agora, quando vai daqui para lá, já perde 2 horas. Exemplo, tem um voo da madrugada aqui, sai 3 horas da manhã. São 3 horas de voo, 6 horas da manhã. Mas não cheguei 6 horas da manhã lá em Brasília, eu cheguei 8 e meia. Então, ou seja, eu saio perdendo. Toda vez que eu saio daqui, eu saio perdendo. Isso é uma tônica da região norte. Enquanto aí no Rio, você pode falar assim para a assessora ou para o tribunal, compra uma passagem que eu preciso para tal local. Aqui no Acre não dá para fazer isso. Não, eu posso ir para o aeroporto, será que tem vaga? Porque o voo vem e vai lotado. Então, são essas dificuldades que nós temos na região norte. Mas isso é um capítulo à parte. E lembrando que eu sou paulista, né? Eu fui escrevente no estado de São Paulo 8 anos, advoguei em Rondônia 9. Quando eu cheguei na magistratura, eu já vim com 17 anos de experiência, né, nesses 2 campos que são importantes, mas aí completamente diferente, é um país completamente diferente, aqui a questão do horário tem uma implicação muito grande, isso que nós não temos mais o horário de verão, porque era comum que as pessoas lá, os parentes lá em Prudente, 8 horas da manhã ligavam em casa, aí acordava todo mundo. Vocês estão dormindo até tarde. Não, para nós aqui são 5 horas da manhã. Então, são essas coisas. E isso é a dimensão territorial que nós temos. Né? O país é um país continental. As pessoas que não conhecem veem muito isso. Né? E tem histórias enriquecedoras. Quando eu falei do ciclo da borracha no país, eu passei por isso. Aqui na região norte, nós passamos tudo isso e aprendemos fazendo essas audiências, não é lendo um livro, então é diferente. Isso enriquece você. Você vê as pessoas com esse grau de dificuldade. E eu fico feliz com isso, porque o judiciário, nós somos único, né? O judiciário é único. Nós não temos um judiciário como é no povo americano, que cada estado tem uma diferença de legislação. Não, a nossa legislação é idêntica. Eu estou falando do Acre, mas ao mesmo tempo que no Rio de Janeiro as leis são iguais, então, só que nós temos isso. Então, nós temos que conhecer a comunidade para
julgar o mais próximo da realidade e assim procurar fazer justiça, né? É difícil fazer justiça, é muito complicado de chegar nesse parâmetro, mas nós temos essa obrigação, enquanto julgadores, nós temos que fazer isso, né? E essa forma de se aproximar, isso é muito importante, é enriquecedora. Essa troca de experiência, essa troca de aprendizado, essa convivência entre nós. Agora, por essa via que permitiu, eu fico muito feliz com isso, né? E o Acre está à disposição, e na Escola da Magistratura também, nós podemos ver alguma coisa. Vai ser uma honra receber os colegas. Se quiserem fazer um encontro aqui, vai ser gratificante, né? O tribunal pequeno vai se sentir muito honrado, todos aqui. Então, eu fico muito feliz com isso e deixo à disposição. E desde já, o que precisar, eu posso deixar o e-mail à disposição, pode mandar que eu procuro responder, coloco os artigos que eu tenho. Eu vou até tomar a liberdade de deixar à disposição esse trabalho do mestrado que eu fiz, que é um mestrado profissional sobre audiência de conciliação nos processos de inventário. E ali tem experiências enriquecedoras também. Estou à disposição do meu amigo, desembargador Jean, fique à vontade. Então, tá bom. Agora eu vou ser informal, né? Vou chamar Perfeito. colega Camolês. Nós vamos certamente inventar, entre aspas, uma atividade aí no Acre. Por quê? Porque agora, na minha administração, nós já estamos com um evento programado para Vitória, no dia Certo. 10 de outubro, não é? Uma sexta-feira. Então, eu estou me aproximando dos colegas do Espírito Santo. E vamos fazer também outro evento presencial, isso já é a tradição do nosso instituto, que é o Simpósio de Direito Marítimo na cidade de Santos, tá? Que vai ocorrer em 2 dias, no dia 30 e no dia 31 de outubro. Então, com certeza, a gente vai até o Acre, se Deus quiser, presencialmente, ok? Vai ser um prazer muito grande. É um esforço que a gente está tentando, que o Brasil é muito grande, não é? E a minha função de presidente do IMB, ela é conjugada com outras duas atividades profissionais, né? Porque estou afastado. Então, eu exerço o Certo. magistério na Universidade Federal Fluminense e também estou em exercício pleno no TJ. Não estou afastado nem recebo distribuição diferenciada a menor. Então, é um excesso de trabalho, mas é gratificante. Só a gente conseguir compartilhar amizades e também conhecimento para um público externo, como a gente está fazendo aqui hoje, isso é muito bacana. Eu fico feliz com isso e está à disposição aqui o Acre, vai ser prazeroso, um prazer muito grande. Há até pouco tempo, nós não vimos essa integração, né? Tinha essa integração um pouco mais no futebol, que era o pessoal que jogava futebol, que tinha essa proximidade. Depois, hoje, já ficou mais difícil, porque você sair para jogar futebol fica extremamente complicado. Todos criticam porque acham que o juiz só pode julgar, não pode ter nenhuma forma de vida diferente do ser humano comum, né? Mas isso engrandece a magistratura. Em Brasília agora, a escola completou 20 anos. E se for analisar o que era a escola, hoje a escola tem uma projeção muito grande. A escola discute muito o rumo do Poder Judiciário como um todo, para os tribunais, coisas que os presidentes dos tribunais acabam não fazendo. A escola é que vai dando esse norte. Nós debatemos temas lá importantes. Exemplo, judicialização da medicina, para onde está indo? Outra coisa, a questão de você ter uma vida mais tranquila como juiz. O que isso é importante? Nós temos que ter uma saúde mental adequada para fazer um julgamento justo, imparcial e de forma também que nós não possamos ficar tão arraigado à lei. Nós temos que ter essa experiência. E essa experiência você só consegue e conquista com esse compartilhar de ideias. Isso é salutar para o Poder Judiciário, coisa que nós não vimos isso. Ok. Então, vou agradecer mais uma vez a participação do colega e amigo e vou perguntar então para o Vidal se a gente pode encerrar. Perfeito, desembargador. Podemos encerrar já agradecendo a participação de todos que
contribuíram com as suas perguntas e desejando uma excelente tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado, um forte abraço. Tudo de bom aí. Prazer.